Caros cidadãos, amigos da comunicação social, muito bom dia. Temos hoje a conferência de imprensa sobre o dia 23 de setembro, à tarde. O vice-primeiro-ministro Han Zheng teve um encontro com a RAEM e, pelo que, gostaria de aproveitar esta oportunidade para fazer uma comunicação. No comunicado de imprensa emitido ontem, o membro do Comitê Permanente do Politburo do Partido Comunista da China e vice-primeiro-ministro Han Zheng presidiu a reunião em Pequim. Eu participei nessa reunião por videoconferência. O seu diretor Zhang Zhangshun, do Gabinete de Ligação do Governo Popular Central na RAEM, também participou, assim como o vice-governador da província de Guangdong também esteve em linha na reunião. A reunião foi para ouvir o relatório meu sobre as dificuldades e os trabalhos desencadeados pela RAEM perante esta situação pandêmica e da conjuntura econômica de Macau. As autoridades centrais admitiram o desempenho da RAEM e também deram as orientações sobre o que devemos continuar a fazer, prestando o total apoio à RAEM para acelerar as infraestruturas, bem como a recuperação econômica. A população e todos vós sabem qual o impacto que nós sentimos da pandemia. E estamos numa situação muito difícil. Ontem, o Conselho Executivo também já anunciou de que foi aprovado o plano de apoio à vida da população, esperando desta forma conseguir o governo apoiar a população para superar todas as dificuldades, mas só que esta medida de apoio é apenas uma medida temporária. Nós não podemos, sim, sustentar a longo prazo as dificuldades da população. Depois de várias ocasiões de auscultação da opinião da população e ainda da ponderação das políticas da RAEM, nós conseguimos ter esse tal plano de suporte de apoio à vida. Entretanto, também os vistos eletrônicos serão já reemitidos muito em breve, assim como as viagens turísticas por excursões ou a título individual também vão retomar muito em breve. Os visitantes da China vão poder vir a Macau em curto espaço de tempo, pelo que o turismo poderá ser prosperado. Entretanto, nas portas do cerco temos um território pertencente à administração da China e depois da coordenação de ontem, na reunião, nós vamos poder aproveitar esse terreno perto das portas do cerco para fazer uma ligação do metro ligeiro até as portas do cerco e entre as portas do cerco até ao posto Chimau. Relativamente à expansão do aeroporto internacional de Macau, nós temos que alargar e expandir a pista de decolagem e aterragem, pelo que já foi também obtido uma confirmação por parte das autoridades centrais. Além disso, também temos outros empreendimentos de grande envergadura já foram relatados às autoridades centrais, por exemplo, quanto aos aterros da areia para o depósito da areia para os futuros aterros. E tal como trocamos impressões e opiniões relativamente aos trabalhos envolvidos no âmbito da zona de cooperação aprofundada. Relativamente às excursões, quanto a que poderemos receber os turistas por excursões, na China, já há 3 anos que suspenderam os vistos para os grupos de excursionistas poderem sair da China. Mas depois da reunião de ontem, cerca de um mês para a preparação,
nomeadamente estabelecer os contatos com as agências de viagem, com as companhias aéreas, e depois desses preparativos, em princípio, em novembro, já as excursões poderão vir. Quanto à emissão de visto eletrônico, também vai ser a emissão retomada. Entretanto, também devem perceber que os preparativos têm de ser desencadeados. Daí, nós vamos acelerar o processo de conversação e negociação com as autoridades do interior da China. Em princípio, em finais de outubro e princípios de novembro, teremos também esses vistos eletrônicos a emitir. Pelo que gostaria de aproveitar esta ocasião, esta conferência de imprensa, para anunciar as tais medidas. Eu penso que estas medidas são de preocupação de todos nós, tanto dos amigos da comunicação social, como de toda a população em geral. E assim, os contatos serão continuados para possamos receber os turistas em muito breve espaço de tempo. Os secretários André Zhang e Lei Weilong estão comigo para responder às eventuais perguntas dos jornalistas. Muito obrigado, Sua Excelência. Façam o favor de levantarem o braço para receber o microfone e de se identificarem. Aí. Sua Excelência, bom dia. Sou Chan Yulong, da TTM. Primeira questão minha é sobre essas duas medidas do âmbito do turismo, emissão de visto eletrônico e ainda sobre as excursões. Temos ainda algumas medidas de prevenção da pandemia e, assim, essas prevenções ou as medidas para a prevenção da epidemia serão ou não agilizadas. Teremos um alívio para a entrada e para o teste de ácido nucleico. Em Hong Kong já foi anunciada uma medida de alívio da quarentena e agora a política vai ser de 0+3. Pelo que Macau e China teremos ou não também facilitações para a passagem de fronteira. Por outro lado, sobre o cartão de consumo, alguns cidadãos manifestaram algumas opiniões diferentes, dizendo que cerca de 60% é possível de ser usado do apoio de mais de 10 mil milhões. Então, o remanescente, o que sobra do plano de apoio, como é que vai ser aproveitado? Bom, muito obrigado. Relativamente às medidas de prevenção, 7+3 é, por enquanto, inalterada esta medida. Relativamente a Hong Kong, nós também continuamos a manter 7+3. E só com esta coerência na prática e na concretização das medidas de prevenção da Covid-19 é que nós conseguimos ter este apoio do Governo Central em retomar a emissão de visto eletrônico e ainda dos excursionistas. E, entretanto, em relação ao teste de ácido nucleico, estamos a tentar lutar para que o prazo de validade seja maior, em vez de 48 horas, possa ser estendido para um período maior. E quanto às excursões, quanto à emissão de visto, são as regras que têm vindo a ser consagradas e praticadas, pelo que não iremos ter qualquer alteração quanto às regras. Relativamente ao território vizinho, a política de quarentena é decisão do território vizinho, de acordo com as suas próprias realidades e necessidades, pelo que eu não vou comentar. Quanto a Macau, nós, governo de Roraima, temos que ter os visitantes do interior da China, porque de acordo com os dados estatísticos de 2018 e 2019, sabemos que a fonte dos nossos visitantes é maioritariamente proveniente da China e pelo que nós pedimos este apoio das autoridades centrais. Relativamente a 0+3, como há pouco já disse, quanto à medida de Hong Kong, nós não temos nenhuma alteração, porque se alterarmos nossa própria medida, nós também podemos ter um impacto em relação às medidas com o interior da China. Quanto ao cartão de consumo, vou convidar o senhor secretário-lei. Muito obrigado, Sua Excelência.
Relativamente ao plano de benefício para a população, no dia 21 de julho, eu já, na Assembleia Legislativa, apresentei a proposta de alteração orçamental. É uma segunda alteração orçamental e pedindo, assim, a autorização de mais um lote, mais uma verba de 10 mil milhões para podermos dar recado às necessidades e às dificuldades da situação pandêmica. E por isso, 10 mil milhões são agora para o apoio à vida da população e depois também pós-pandemia teremos ainda outras medidas para tentar recuperar a economia e tentar para revitalizar toda a sociedade. Pelo que 10 mil milhões desta vez em relação ao cartão de consumo anterior são dois planos. Em junho temos 8 mil patacas com 3 mil desconto instantâneo e 5 mil de capital inicial para podermos ter o cartão de consumo a funcionar, para custear as despesas do dia a dia da população e assim como dinamizar o consumo comunitário. Mas desta vez, as 8 mil patacas são muito claras. Têm como objetivo assegurar a vida da população. No dia 18 de junho até 2 de agosto, foram 44 dias em que a população esteve a sentir grandes dificuldades de manter a sua vida, uma vez que não tinha receitas durante esse período do surto pandêmico. E por isso o que nós queremos é 8 mil patacas para ser utilizado até 28 de fevereiro do próximo ano, sem qualquer montante destinado para o capital inicial e assim é praticamente utilizável esse montante de 8 mil patacas. Hoje em dia a população já tem um cartão de consumo que é uma forma de débito diretamente através do cartão. Alguém não utiliza o desconto instantâneo que veio do plano de consumo anterior? Sim, há. E assim, ronda os cerca de 3 mil pessoas que ainda não utilizaram o tal desconto de 3 mil patacas do plano anterior. E esse desconto representa mais ou menos 25% de desconto relativamente a cada consumo. E assim, a população deve poder gastar o plano anterior até 28 de fevereiro para poder ter a injeção de 8 mil patacas para o plano de apoio à vida. Eu espero que façam uma distinção entre os dois planos e porquê desses dois planos e qual a finalidade que nós queremos atingir. As notícias anunciadas pelo chefe do executivo são notícias para o bem de Macau, especialmente quando nós recebemos mais turistas, então podemos ter o negócio a funcionar. Muito obrigado. Próximo jornalista. Esta jornalista, língua portuguesa. Bom dia, Joana Freitas, do canal Macau da TDM. Eu gostava de perguntar ao Sr. Chefe do Executivo se acha que vai ser suficiente estas duas medidas para atrair turistas do interior da China e se esses turistas vão ser suficientes para que a economia de Macau comece a recuperar, uma vez que vemos muitas lojas fechadas, muitas pessoas, comerciantes e pequenas e médias empresas a pedir mais medidas para que mais turistas venham. Portanto, se os turistas da China vão ser suficientes para reativar a economia. A minha segunda questão, esteve na reunião com Pequim. Eu gostava de perceber se foi discutido com Pequim até quando é que Macau vai manter estas medidas restritivas, talvez das mais restritivas neste momento em todo o mundo, a nível de abertura de fronteiras, porque nós precisamos de abrir para a China, isso é um facto, sabemos disso, mas o Governo também tem vindo a dizer que quer atrair mais turistas de mais fontes
e que não quer estar só dependente da China. Portanto, eu perguntava se há uma data ou se há uma negociação com o Governo Central sobre a abertura das fronteiras no geral. Por exemplo, tem havido muita promoção turística com os países de língua portuguesa, ainda ontem houve essas sessões, mas as pessoas dos países de língua portuguesa não podem vir a Macau, porque não fazem parte neste momento da lista dos que estão autorizados a entrar. Portanto, há essa negociação com o Governo Central. Obrigada. Obrigado pelas suas questões. Quanto ao número de turistas, ontem registrou-se cerca de 21 mil turistas que entraram em Macau, e se atingindo a qual número é que reúne as condições ou que chega ao nosso grau de satisfação, podemos consultar os números do ano 2019. Na altura eram de 40 milhões. E na altura se acusava da falta de capacidade para acolher esse número de turistas, e por isso, quando chegar a 110 mil turistas, não temos esta capacidade. Mas hoje em dia, 20 mil turistas não são suficientes para satisfazer a procura do mercado. Por isso, feita uma avaliação, esperamos que pelo menos possa ser duplicado o número atual, e creio que seja este número um número mais equilibrado em prol da recuperação económica de Macau. Duplicando este número, ou seja, são cerca de 40 mil pessoas, e quando chegar a 80 mil pessoas por dia, por mês são cerca de 20 a 30 milhões de turistas. Isto atendendo também às circunstâncias e à capacidade de acolhimento, porque na altura, quando chegou a 40 milhões de turistas por mês, achávamos que não tínhamos a capacidade de acolhimento, mas este número pode depender de vários fatores, e esperamos que possam vir mais turistas, sobretudo depois da onda de surto epidémico. Só contando com os turistas é que podemos assegurar o setor dos serviços de Macau. Se há outras medidas, o Sr. Secretário Lei vai fazer uma apresentação. E quanto à reunião realizada em videoconferência, se discutimos com Pequim quanto às medidas restritivas e às medidas de prevenção e controle epidémico, quanto a este momento, não vimos uma alteração na página 9, na nona versão das orientações de prevenção e controle epidémico do Governo Central. E ontem não foi discutido o alargamento ou relaxamento das medidas, mas se debruçou principalmente sobre as soluções para a recuperação económica, uma preocupação demonstrada também pelo Governo Central, e foi esta matéria que se discutiu ontem em reunião. Sim, é verdade que muitos não conseguem vir a Macau, sobretudo com a quarentena de 7 mais 3 dias. E muitos países isentos de visto também já têm portas abertas para entrarem em Macau, mas se vêm a Macau, temos que fazer mais trabalhos de promoção para incentivar e atrair a sua chegada a Macau, e depende das futuras viabilidades para o alargamento e o relaxamento das medidas. Creio que o chefe executivo também foi muito claro. O pressuposto para a atração de mais turistas é fazer bem o trabalho de prevenção e controle epidémico em harmonia com as orientações e exigências do nosso país. E essas informações são muito encorajadoras, porque mostram bastante para que possamos recuperar a economia
E antes de haver esta notícia, temos enviado todos os esforços com contínuos trabalhos. Creio que temos as condições para acolher e servir 40 milhões de turistas. Por isso, o que se tem vindo a apelar é que todos possam manter esta força para continuar com os esforços e trabalhos. Os serviços de turismo, mediante diferentes plataformas online e offline, providenciou vários benefícios e descontos com alojamento em hotéis. E desde janeiro até a presente data, nós temos oferecido mais de 900 mil quartos a turistas e muitos turistas, quando vêm a Macau, pernoitam pelo menos 2 noites. E certamente que vão favorecer e ajudar a todos os setores na sua recuperação, contando com essas medidas e, por outro lado, também possam estimular a economia de Macau. Tanto o IPIM como os Serviços de Desenvolvimento Económico e Tecnológico também estão a trabalhar todo o possível para promover os produtos e os serviços de Macau. Esta recuperação não só se conta com o esforço do governo, mas também com o esforço e os trabalhos de todos os setores, com as ações intersectoriais, e os serviços de turismo também já entraram em comunicação com os vários setores para que os trabalhos preparatórios possam ser bem feitos, acolhendo de melhor forma os turistas. Paralelamente com as PMEs, eu creio que o modelo da sua operação e funcionamento tem que se articular com a conjuntura atual, com a situação atual. E temos de fazer com que os turistas possam se sentir bem-vindos. Os serviços de turismo vão fazer todos os possíveis para assegurar este trabalho, para que assim a nossa recuperação possa ser promovida. Muito obrigado. Obrigada. Próximo jornalista. Senhor jornalista, e à frente. Muito obrigado. Sou da CCTV. Ontem, na reunião, também foi referido que as autoridades centrais vão dar um maior apoio ao desenvolvimento da cooperação em Hengqin entre Guangdong e Macau, nomeadamente na zona de cooperação aprofundada. E quanto ao teste de ácido nucleico, agora validado a 48 horas, será que vocês vão estender esse prazo de validade? Porque a semana dourada do 1 de outubro já está a chegar. Bom, muito obrigado. Relativamente à zona de cooperação aprofundada, sim, trocamos impressões sobre o desenvolvimento da CCA, uma vez que é uma parcela muito importante para a diversificação econômica de Macau. Agora, depois de um ano de inauguração da CCA, temos aqui também os membros, o subchefe da Comissão de Gestão e também temos o chefe da Comissão Executiva, pelo que temos um primeiro ano muito bem desenvolvido e agora com os trabalhos para o próximo futuro, relativamente à passagem da fronteira, relativamente à gestão da primeira linha e da segunda linha, bem como aos projetos financeiros e o programa relativamente aos projetos financeiros também vamos materializar o mais rápido possível. Esperamos que a zona de residência na CCA tenha uma qualidade para a população poder desfrutar dessa qualidade de vida. Isentamos os impostos de importação, entre outros.
que estão a ser analisados. Quanto ao desenvolvimento da CCA, nós temos já algumas indústrias emergentes aí instaladas. Macau e a CCA terão um desenvolvimento por complementar. Temos também as nossas boas vantagens para serem levadas ao CCA e assim um alinhamento no que diz respeito à estabilidade e à qualidade de vida. Relativamente à CCA também nós trocamos algumas questões, algumas opiniões sobre questões jurídicas, tais como legislar para um melhor funcionamento e uma melhor gestão da CCA. Essa legislação vai ter de ser publicada o mais rápido possível para que haja uma base legal para todo o funcionamento. Relativamente às relações com o ZUAI e, mais precisamente, respondendo à sua pergunta do teste de ácido nucleico, será que podemos estender o prazo de validade? Temos vindo a negociar com as autoridades do ZUAI, mas como sabemos que existem casos pontuais detectados, confirmados no entorno da China. Daí, nós temos que respeitar as regras emanadas pelo governo central. De modo que, de momento, ainda não temos nenhuma notícia para o estender do prazo de validade do teste ácido nucleico. Próximo. Muito bom dia, sou da Phoenix. Quanto ao alargamento das medidas, ou seja, a abertura das excursões que podem chegar a Macau do interior da China, quais as províncias é que vão fazer primeiro chegar a Macau, província de Guangdong? Haverá uma estimativa do número de visitantes que poderão vir na Semana Dourada e... Por outro lado, depois da abertura dessas excursões, se eventualmente acontecer outro surto, como é que vão fazer os trabalhos? Irão suspender de imediato e interromper de imediato, inclusivamente tomando medidas de quarentena para quem chega a Macau do interior da China, seguindo o mecanismo anterior. Por outro lado, haverá confinamentos semelhantes ao que se adotou no surto de 618. Poderá fazer um balanço dos trabalhos e da experiência tirada nesta onda de surto de junho, e muitos cidadãos também preocupam com as despesas relacionadas com a última onda de surto. Primeiro, vamos garantir essas excursões para 4 províncias e uma cidade. Primeiro, Guangdong, Shanghai, Zhejiang. Entre essas 4 províncias que vamos primeiro abrir as excursões. E será primeiro dada a província de Guangdong porque é o mais próximo de Macau. E temos mantido uma comunicação mais ideal em termos de prevenção e controle epidémico, e é um aspecto que foi confirmado ontem em reunião. Quanto ao número de turistas, número de excursões, vai depender de vários fatores. Não temos um número exato, depende da vontade dos turistas. É certo que vamos lançar medidas para promover e impulsionar para o aumento deste número, mas eu creio que vai ser um número considerável. Se vai haver um mecanismo de interrupção, sim. Porque é que temos de ter um mês para fazer os trabalhos preparativos, para encarar essas situações? Se eventualmente acontecer um surto, quais são os mecanismos que serão adotados para a resposta? Isto tem que ser discutido com o governo central, e também vimos que a epidemia em Hainan também resultou vários trabalhos que tiveram a ser resolvidos, e se acontecer um surto grave numa certa província ou numa cidade, também seguem um mecanismo de interrupção. Igualmente, em Macau, também se segue um mecanismo de interrupção se houver estas eventualidades, e
mas vai ser definido um prazo de quantos dias é que serão retomados os vistos e por isso temos que ter um mês para fazer bem e planear bem esses mecanismos. Quanto à terceira questão, um balanço quanto à experiência tirada no surto epidémico, esta conferência de imprensa não vou desenvolver esta matéria. Os custos ou as despesas relacionadas com o último surto já foi avançado por ocasião da conferência de imprensa do Centro Contingência e o balanço final será divulgado no momento posterior. Próximo. À frente, de máscara azul. Sou do jornal Renmin. Muito bom dia. Sei que das prioridades do governo da RAM é a promoção da diversificação adequada da economia. E assim, ontem, da reunião, falou-se do grande apoio que o governo central dá a Macau para acelerar as infraestruturas. Deste modo, eu gostaria de saber, junto do chefe do executivo, como é que serão promovidas as infraestruturas de Macau para dinamizar a diversificação econômica. Bom, muito obrigado. Nós temos a prioridade das prioridades, a economia. Temos que resolver o problema da economia e depois do relatório de ontem, as autoridades centrais manifestaram a sua preocupação e atenção relativamente às dificuldades que estamos a atravessar. E o presidente Xi Jinping também já deu as orientações ao seu vice-primeiro-ministro para realizar uma reunião temática com Macau. Ontem, vários ministros estiveram presentes. Temos também dirigentes a nível altos funcionários a nível nacional. 4 dirigentes estatais e todas as questões que vocês apresentaram, por exemplo, o fecho das lojas e o desemprego da população, também foram questões apresentadas às autoridades centrais. Daí que convocou-se a reunião de ontem. Uma reunião muito importante, porque realmente consegue essa reunião mostrar o carinho e a solidariedade por parte das autoridades centrais com Macau. Pelo menos nós já temos estas duas políticas no setor do turismo, para podermos acolher turistas com clientes a virem para Macau, é que podemos ter a economia a recuperar. E, entretanto, outras questões também temos que obter o aval das autoridades centrais. Nós não podemos fazer as infraestruturas sem a aprovação das autoridades centrais, nomeadamente se nós temos a jurisdição das águas de Macau, quer dizer que nós podemos fazer tudo à nossa conta? Também não. Nós temos que primeiro obter a autorização por parte do governo central. E sim, para as infraestruturas, claro que vamos acelerar os procedimentos e as formalidades para obter essa tal autorização. E relativamente ao metro ligeiro, antes o metro ligeiro não podia chegar até às portas do cerco. Junto das portas do cerco era impossível, porque havia um terreno em que não pertence à jurisdição de Macau, mas sim à administração de Zhuai. E se nós conseguirmos utilizar esse terreno, então já podemos fazer a ligação do metro ligeiro até às portas do cerco. As pessoas, quando chegam a Macau, já podem apanhar o metro ligeiro para deslocarem-se até outros lugares de Macau. Por outro lado, das portas do cerco, se nós conseguirmos fazer uma estação para depois ligar à estação de Qingmao, do posto de Qingmao, então também beneficiará esta rede do metro ligeiro e mobilidade da população. Daí, nós obtivemos já um aval do governo
Central relativamente à estação no posto de Qingmao. Antes, a linha leste não previa esta ligação para o posto de Qingmao, mas sem esta ligação também não iremos conseguir promover este transporte coletivo rápido. Além disso, quando a pista do Aeroporto Internacional de Macau, nós queremos estender a pista para ampliando o próprio aeroporto para podermos ter melhor para ter um maior número de voos que vêm para Macau. Além disso, ainda relativamente aos resíduos, em relação à proteção ecológica, nós ainda temos outras instalações para serem construídas. De momento, nós temos que ter um trabalho de limpeza, porque há sempre o lodo acumulado. Uma vez que estamos no estuário do Rio das Pérolas, nós temos que tirar todo o lodo acumulado. Daí, durante a reunião de ontem, transmitimos essa nossa intenção de celebrar um acordo com as autoridades rurais para podermos ter os trabalhos a desenvolver. Estas infraestruturas são benéficas ou não para as indústrias de Macau? Eu diria que não diretamente, mas indiretamente. Uma vez que para o transporte, se nós não temos a água com profundidade bastante, nós não conseguimos ter as grandes embarcações com grandes toneladas para navegarem à costa de Macau, perto de Macau. Quando a nossa pista não é ideal, nós também não podemos receber tantos voos vindos do estrangeiro ou de outras cidades da China. E por isso, com esta solidariedade e este apoio do governo central, nós esperamos conseguir resolver todos os nós, todos os obstáculos e que as obras se iniciem muito em breve. Muito obrigado. Próximo. Muito bom dia, Sua Excelência Chefe Executivo e senhores secretários. Uma questão que queria acompanhar quanto ao número de turistas. Há pouco disse 40 mil por dia que se espera, mas com as oscilações epidémicas no interior da China e com a constante mudança das medidas, como é que vai responder a essas situações? Por outro lado, quanto ao mecanismo de recuperação, ou mecanismo de introdução. Há pouco referiu que haverá um prazo que será definido, mas como é que o governo de Macau vai conseguir este prazo para que seja o mais reduzido possível? Um mês ou 2 semanas? Ainda outra questão. Macau talvez tenha as suas vantagens, as suas características, mas se continuar com as portas fechadas, as fronteiras fechadas, como é que pode maximizar os seus setores conhecidos e levados pelo seu turismo ou convenções e exposições? E ainda outra questão, quanto à revisão da lei relativa à defesa de segurança nacional, tem deixado uma preocupação com muitos cidadãos. Como é que podemos deixar deixar os cidadãos descansados e deixar uma impressão de que Macau é uma cidade segura, com segurança para a sua vinda e o seu investimento? Primeiro temos que ter expectativas. Sem expectativas, sem esperança, não haverá trabalhos, não haverá possibilidade de avançar com os trabalhos. 40 mil pessoas por dia em comparação com 2019 não é um número
relevante, porque na altura se rondava cerca de 110 mil por dia, 40 milhões num ano. E havia uns tempos no ano passado em que se chegava a mais de 30 mil visitantes por dia, sem, no pressuposto de que ainda não havia vistos, ainda não havia excursões. Mas eu creio que 40 mil é o mínimo, é uma esperança mínima. Só havendo essa esperança é que temos as metas definidas, os objetivos definidos para concretizarmos pouco a pouco. E sem este número, como é que podemos aproveitar e negociar para materializar os nossos objetivos junto do governo central? Se juntando Fujian, Zhejiang e cidade de Xangai, são vários o número de turistas que ultrapassam 100 milhões. Primeiro vamos dar abertura a essas províncias e esta cidade que são caracterizados por a sua densidade populacional, a sua capacidade de consumo e com exceção daquilo que se aconteceu em Xangai com o surto epidêmico, outras províncias registraram um bom desenvolvimento, uma boa recuperação de situação epidemiológica. E também temos um mecanismo de recuperação. Depois do surto de 18 de junho, já passados os 40 dias, em 3 de agosto, retomamos e depois de 14 dias dispensamos a quarentena. Ontem, em reunião, discutimos sobre o mecanismo de interrupção, caso haja um surto. O mesmo se acontece em outras províncias e também foi uma matéria que se discutiu ontem na reunião. Não é um grande problema. E quanto ao estrangeiro, se podemos seguir o vizinho e seguir as mesmas medidas sem avaliar as consequências. Já na última conferência, reiterei, se manifestarmos essa posição e esta atitude é impossível cancelar todas as medidas. Como alguns países que não dependem do seu relacionamento com o nosso país, eles podem adotar a medida que quiserem, sem ter que preocupar com as consequências. Mas nós não temos essas condições. A sua agência já reiterou várias vezes esta questão, já tocou várias vezes esta questão, mas eu repito que não temos esta condição de cancelar todas as medidas. Pelo contrário, se os residentes, quando a deslocação ao interior da China tiverem que fazer uma quarentena de 7 mais 3 dias, ainda irão para o interior da China? Se não tivermos nenhum problema, agora, diariamente, registramos cerca de 30 mil por dia e mensalmente 300 a 400 mil. Diariamente, com as entradas e saídas, temos um número considerável de turistas. Quanto à Lei de Segurança Nacional, vou convidar o Sr. Secretário André Chong para responder. Já decorreu a consulta pública sobre a revisão da lei relativa à defesa da segurança nacional. E eu creio que
No curso de consulta pública, tanto na sessão presidida pelo chefe de executivo e também noutras sessões presididas pelo Sr. Secretário Wong Siu-cha, foi muito claro. Há pouco, quando creio que estava a perguntar sobre o aperfeiçoamento da lei, é uma garantia aos direitos dos residentes de Macau, também ao desenvolvimento da sociedade de Macau e para os investidores que vêm a Macau. Também é uma garantia, porque é garantido o ambiente para investimento. Eu creio que estes aspectos foram muito claros nas consultas. E ouvidas as opiniões, e serão avançados a proposta para a apreciação da Assembleia Legislativa. Muito obrigada. Próximo. Aí o senhor jornalista. Vítor Quintana da Lusa. Portanto, algumas fontes disseram à imprensa local que as negociações preliminares com as 7 concorrentes às novas licenças de jogo estavam a ter algumas dificuldades, precisamente porque as concorrentes não sabiam quando é que poderiam ter mais visitantes aqui em Macau. Portanto, eu gostava de perguntar se estas medidas anunciadas hoje têm alguma ligação ao concurso para as licenças de jogo. Portanto, portanto, as medidas anunciadas hoje foram motivadas pelas dificuldades nas negociações, se é que elas existem, ou então, por outro lado, se acreditam que as medidas anunciadas hoje tornaram mais fácil as negociações com os concorrentes às novas licenças de jogo. Muito obrigado. Muito obrigada pelas suas questões. Relativamente ao setor do jogo, não se enquadra ao tema de hoje, mas eu posso convidar os meus colegas, porque são membros da comissão de jogo, da abertura do concurso, e, entretanto, relativamente às concorrentes, que são 7 agora, elas como é que devem ver a situação de Macau com os turistas, com essa situação econômica, uma vez que temos a emissão de visto eletrônico a ser retomada e a vinda dos turistas, penso que eles poderão ter uma capacidade de avaliação da situação da vinda dos turistas, dos clientes. Para a nova concorrente, sequer ela não tem em mãos tantos dados, mas olhando para os dados estatísticos que nós temos vindo a divulgar, já elas poderão compreender. Neste momento, as 7 concorrentes, sendo novas, sendo as que já estão em Macau a explorar o setor do jogo, eu já tinha reiterado mais do que uma vez que não vamos conceder novos terrenos, pelo que elas vão utilizar as infraestruturas existentes, uma vez que a lei de terras já tem estas limitações e o nosso plano diretor também já prevê o desenvolvimento urbanístico, pelo que as concorrentes vão ter que olhar para as infraestruturas, os hardwares que têm para remodelar, não têm um investimento extraordinário para novas construções, porque não vão ter novos terrenos, e as concorrentes adjudicadas vão promover as suas atividades dentro dos estabelecimentos ou recintos que têm para o jogo, nas zonas do jogo. E isto é muito claro, porque as zonas do jogo das 6 concessionárias atuais já são compreendidas no ativo do governo, de acordo com o contrato, de acordo com os termos legais. E se houver uma nova concessionária, ela poderá utilizar estes espaços de jogo. Alguns jornais têm
notícias diferentes porque não estão muito a compreender a situação. Vou convidar o senhor secretário André Jean para complementar. Muito obrigado. Relativamente à nova ronda de concessão para o jogo, já tivemos o ato de abertura das propostas no dia 16 deste mês. 6 atuais já foram admitidas definitivamente e uma nova admitida condicionalmente. As negociações são de acordo com o nosso calendário, de acordo com a nossa previsão. E são essas sessões de consulta e negociações organizadas de uma forma ordenada. Os representantes das 7 concorrentes já estão todas em Macau e na próxima semana vamos ter uma primeira ronda de negociações. Na segunda-feira temos a primeira empresa e sucessivamente durante a semana vamos ter as negociações com todas. Tal como o seu chefe do executivo disse, nesta situação econômica que nós estamos perante, não é só para um concurso dos próximos meses, mas sim dos próximos 10 anos. É uma licença para uma nova década. Estamos perante grandes dificuldades econômicas, perante tantas medidas de prevenção da Covid, mas só que todas estas medidas são a curto espaço de tempo e o governo da Arraema é confiante em conseguir ter as concessionárias apostadas no desenvolvimento próspero de Macau. Caso contrário, não haveriam tantas concorrentes neste concurso público. Só que algumas delas poderão sentir algumas preocupações e também é natural, uma vez que o cenário não é o mais próspero que elas estão a ver. Mas com o anúncio do chefe do executivo das medidas já aprovadas pelo governo central, então acho que as concessionárias vão poder ter uma certa confiança no futuro de Macau e na vinda dos turistas. E a comissão do concurso vai continuar nas negociações salientar qual é a importância da licença para a próxima década, nomeadamente diversificar de forma adequada a economia de Macau, atrair mercados de turistas do estrangeiro e ainda dar muita real ênfase ao segmento não jogo. O segmento não jogo é mais importante para consolidar o desenvolvimento do setor jogo, assim como para a diversificação da economia de Macau, consolidando ao mesmo tempo o Estatuto de Macau como uma cidade mundial de turismo e lazer. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor chefe do executivo e senhor secretário. Próximo. Muito boa tarde, sou da TDM. Gostaria ainda de perguntar sobre do que se referiu no âmbito de apoio pelo Governo Central na aceleração da construção de infraestruturas, extensão da pista de aeroporto, os trabalhos que serão feitos ao posto de Tsingmao. Quantas despesas são envolvidas? Por outro lado, assim que forem retomados os vistos eletrónicos, serão paralelamente relaxadas as medidas de passagem fronteiriça. 3 vistos é o número máximo para que serão assinados. Quanto às infraestruturas, o senhor secretário Raimundo já tocou nesta questão várias vezes na Assembleia Legislativa. Só depois é que será anunciado no momento posterior à abertura da adjudicação. Vamos tentar o mais rápido possível, talvez ainda em novembro, abrir o concurso. E para a linha leste do metro ligeiro.
Quanto à extensão ou alargamento da pista do aeroporto, assim que o projeto estiver aprovado, vamos continuar com os trabalhos com a companhia gestora, porque vão ser essa companhia que vai empregar a concepção e o design da pista. Quanto ao relaxamento das medidas, cada província tem uma situação diferente. Agora esperamos que, através de negociações, podemos retomar a situação em 2019. Obrigado. Próximo. E a fundo, senhor jornalista? António Belquer, TDM Rádio Macau. Duas questões. Primeiro, se o Governo prevê, ainda durante este ano, se vê a necessidade de avançar com alguma nova orçamento suplementar ou extraordinário, se isso está previsto em função da situação económica. Já houve duas, saber se é possível haver uma terceira ou se está nesse horizonte. Segunda questão, em relação às infraestruturas, se já tem pelo menos uma ideia de quando é que essas obras poderão estar operacionais. Muito obrigado. Muito obrigada pelas suas questões. Primeiro, relativamente ao orçamento, para este plano de vida, nós já conseguimos ter. Por isso, intervenção do senhor secretário, como há pouco disse, que da última reunião na Assembleia Legislativa já se apresentou uma proposta em julho de alteração orçamental. Na Assembleia Legislativa eu também tinha referido que temos que ter um reforço nessa altura. Agora, para uma nova apresentação para a alteração orçamental, a Assembleia ainda está de férias. Quando as sessões, a legislatura voltar a abrir, só este reforço poderá ser aprovado em novembro, o que é muito tarde para o plano de vida que nós já lançamos. E por isso, nessa altura, nós pensamos em julho já obter um reforço orçamental bastante suficiente para cobrir as necessidades. Na altura, no reforço orçamental, nós tínhamos ainda os subsídios aos empregados e aos trabalhadores profissionais liberais. Nessa altura, pedimos um reforço orçamental de 20 mil milhões, daí era já um reforço orçamental para o plano de apoio à população. E ontem, nós anunciamos o plano de apoio à vida. Pelo que na primeira proposta de alteração orçamental já pedimos 10 milhões, ou seja, 20 mil milhões para custear essas despesas todas e para os programas e planos de benefício à população. Ainda estamos a ver as contas. Provavelmente poderemos ter uma proposta de alteração orçamental em novembro, considerando como uma proposta de alteração orçamental para que tenhamos as contas a bater certo até ao final do ano. Quanto às infraestruturas, as obras ainda são por calendarizar, uma vez que nós temos o PIDA, que é o Plano de Investimento e Desenvolvimento de Macau, e para o metro ligeiro era já um projeto previsto para o próximo ano, a linha leste, e daí nós temos que ter o concurso da adjudicação, depois temos que avaliar as propostas da adjudicação e depois temos que adjudicar as obras, e por isso para o metro ligeiro também só poderemos ter as obras no próximo ano. O PIDA pode prever, assim, as despesas plurianuais e daí não posso ainda confirmar quais são as datas para as obras. Próximo. Bom dia, Sua Excelência Chefe Executivo, sou da Umunhapou. Quanto
a segunda vez de 10 mil milhões de patacas. Ontem foi referido que se despendeu 5,9 mil milhões para a nova ronda de plano de apoio, mas os cidadãos fizeram as contas, 8 mil patacas por pessoa não dá este valor. Pode explicar melhor como é que se chegou a este número? Também se referiu que os 4 mil milhões que se restam, que sobraram, para onde vai ser utilizado para plano com participação pecuniária ou noutro plano de apoio. Várias vozes se levantaram a propósito deste plano que anunciou ontem e muitos sentem dificuldade que só depois de gastar os 3 mil patacas no montante de desconto instantâneo é que podem beneficiar do novo plano, poderão melhor trabalhar para beneficiar mais pessoas. Muito obrigada. Obrigado pelas suas questões. Há pouco foi muito claro, em 21 de julho, quando se apresentou a proposta à Assembleia Legislativa e também como chefe de executivo já explicou como entrava a Assembleia Legislativa em férias e tivemos que adiantar e depois do surto epidémico que se estabilizou em 3 de agosto, temos que manter esta atitude e postura com espírito positivo, precavendo o pior que possa vir a acontecer e por isso foi apresentado esta proposta de alteração ao orçamento e também foi reiterado que temos que atender às circunstâncias e dar uma resposta à situação urgente. Creio que esses 4 mil milhões de patacas que sobram podem servir muito bem para a restauração e recuperação económica nos próximos passos, no sentido de como é que o governo pode ter planos ou medidas de resposta, medidas de apoio que podem ser incluídos nesse valor, neste montante que sobra. Mas claro que precisa de uma avaliação global e como é que vão ser despendidos, utilizados estes 4 mil milhões de patacas. E isto também de uma forma prudente e nos próximos passos não só o nosso esforço que é importante, mas também a utilização prudente e racional da reserva financeira. A receita bruta foi de 28,8 mil milhões de patacas, mas de 18 de junho até agora já utilizamos 10 mil milhões, acrescidos com 5,92 mil milhões de patacas que foram utilizados para a nova ronda de plano de apoio. Espero que creio que são planos e medidas direcionadas. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Secretário. Próximo jornalista. De Branco, sou da TDM. Boa tarde. As autoridades centrais já disseram que vão apoiar o governo da RAEM no que diz respeito ao turismo e no que diz respeito à construção da zona de cooperação aprofundada. Relativamente à zona de cooperação aprofundada, quais são as medidas que foram negociadas e respectivamente ao renda para o aproveitamento e o arrendamento das infraestruturas, quanto é que são? Relativamente ao arrendamento do terreno,
A área não é muito grande, cerca de 3.000 a 4.000 metros quadrados, e por isso a renda não vai custear muito. Relativamente à Universidade de Macau e o arrendamento de outros espaços, já temos como exemplo para seguir, e por isso o preço não vai ser muito elevado. Não é um espaço muito grande de arrendamento, é apenas aquele terreno nas portas do cerco para a instalação dos pilares para a passagem do metro ligeiro. E relativamente à zona de cooperação aprofundada, vocês estão muito atentos quanto à zona de cooperação aprofundada, como todos nós. E por isso nós temos que ter o ordenamento jurídico para pôr a funcionar a CCA, e ainda temos que ter as ligações necessárias. O volume de trabalho é muito. Durante este ano de negociações, nós adotamos uma metodologia de trabalho para resolver primeiramente as questões mais fáceis. E assim, relativamente ao ordenamento jurídico, nós tentamos ver o que é que nós podemos fazer em primeira mão e depois resolver as questões mais difíceis. Entretanto, nós podemos preparar a nossa legislação para submeter às autoridades centrais para aprovação, nomeadamente para o Comitê Permanente da Assembleia Popular Nacional para Avaliação e Apreciação, e depois a aprovação, se for o caso de intervenção da APN. E a APN também tem toda esta competência para adoptar a legislação complementar necessária. Relativamente à gestão de primeira linha e segunda linha, a gestão separada é muito importante e é crucial para que a CCA possa funcionar como deve ser. Relativamente à questão de como solver as dificuldades, na prática nós deparamos-nos com muitas dificuldades e por isso tentamos explicar às autoridades centrais como é que quais foram as dificuldades e tentar encontrar uma melhor solução com as autoridades centrais e com os diferentes ministérios. Por exemplo, a quarentena e inspeção sanitária também é muito importante, ainda a passagem para a inspeção alfandegária também é muito importante, o alfandegamento também é muito importante. As pessoas podem ter uma passagem mais facilitada, mas só que a inspeção em quarentena, quer alfandegária, quer sanitária, também é um problema que temos que resolver. Por exemplo, se nós estamos em Macau, compramos um arroz com chassiu e levamos até a zona de cooperação aprofundada, é ou não é possível, porque é a entrada na zona de carne. E por isso nós temos que discutir a questão olhando para o rumo de facilitação e o objetivo de simplificação na passagem de fronteira em Macau e na zona de cooperação aprofundada, podemos não ter obstáculos e nem barreiras para a passagem de fronteira. Mas depois, em relação às pessoas de Zhuhai que moram noutros lugares da Zhuhai, se quiserem levar uma mesma caixa de arroz com chassiu para entrar na zona de cooperação aprofundada, como é que vai ser? Se Macau nós podemos levar, os moradores de outras localidades da Zhuhai querem levar para a zona de cooperação aprofundada, terão outro tratamento? Daí é uma questão que nós temos que resolver. Mas o rumo das negociações vai nesse sentido de facilitar a vida da população e permitir maiores passos de desenvolvimento. Muito obrigado. Até agora, já 11 jornalistas formularam questões e perguntas. Nós vamos convidar mais 2 intervenções. Aí, senhor jornalista de língua portuguesa.
Boa tarde novamente, Joana Freitas do canal Macau da TDM. Sr. Secretário André Chong, sobre a questão das medidas e das negociações com as operadoras. Pegando nas palavras do Sr. Chefe do Executivo sobre nós não termos condições de não estarmos dependentes do país, portanto, nós vamos estar sempre dependentes do país. Portanto, corremos o risco de nunca termos condições para não estarmos dependentes do país. Portanto, quando o Sr. Secretário fala em medidas restritivas a curto prazo, mas a verdade é que nós já estamos com estas medidas há 3 anos. Portanto, que curto prazo é que é este? Quando as operadoras vos perguntam até quando é que vamos estar encerrados, qual é a vossa resposta? Eu pergunto isto porque nós promovemos Macau como um centro internacional de turismo e lazer e também queremos que as operadoras tragam estrangeiros, principalmente para o setor do não-jogo. Portanto, qual é a vossa resposta quando as operadoras, neste momento, vos perguntam até quando? O Sr. Chefe do Executivo falou numa provável alteração do orçamento em novembro. Eu gostava de confirmar isto e o que é que poderá ser essa alteração e também se podia avançar com os montantes das rendas dos terrenos que a minha colega perguntou. Obrigada. Quanto à questão de quando pode ser feita a abertura e quanto às negociações, quais são as respostas dos senhores secretários às operadoras, eu creio que não posso aqui dar uma resposta antes de decorrer as negociações. Sendo um concorrente, eu creio que já têm a noção e que estão cientes da situação e mundialmente só nas últimas semanas é que os países estão a retomar e a relaxar as medidas e não se trata de um assunto que aconteceu há muito tempo atrás. Ano passado, para referência, muitos países ainda tinham as medidas mais apertadas do que nós. No ano passado, quando estava numa situação pandémica, todos os países europeus, inclusivamente Portugal, também passou por um período mais apertado, mais restritivo. Nós somos uma parte inalienável da China, como uma região administrativa especial de Macau. Temos que cumprir e uniformizar as nossas medidas e políticas juntamente com a República Popular da China e também a situação está a ser avaliada pelos especialistas no nosso país. Há pouco, o senhor secretário André Chong também já reiterou que não estamos a avaliar o setor jogo só com base no que está a acontecer nesses últimos meses, mas perspectivar para os próximos 10 anos. E nesta base, é impossível que esta epidemia prolonga até mais 10 anos. E as companhias, as concorrentes ainda estão mais cientes do que nós porque fizeram vários estudos e avaliações. A nossa fonte de turistas principal é no interior da China e por isso temos que, nos próximos 10 anos, alargar as fontes de turistas e, ao mesmo tempo, manter a nossa comunicação com o interior da China. E quanto à alteração em novembro, eu não posso aqui adiantar porque é um desrespeito à Assembleia Legislativa. Não posso avançar esta informação. Peço a sua compreensão porque é inadequado. Tem que se passar por um procedimento. Temos que respeitar a Assembleia Legislativa e só quando da altura da apresentação serão divulgada esta informação pelo Sr. Secretário. Muito obrigada. Uma última intervenção.
Aí, senhora jornalista, sou da Finex TV. A linha leste do metro ligeiro, utilizando o terreno das portas do circo, sim, crescem ou não os aterros previstos para a linha leste do metro ligeiro? Porque antes previa esse aterro para facilitar a instalação de estação do metro ligeiro. Sim, foi mesmo ontem nós analisamos na reunião esta questão do terreno a ser aproveitado, porque há um espaço em que o metro ligeiro vai ter que ficar numa zona que cheira muito mal por causa do esgotos. Era uma apresentação à Assembleia Legislativa sobre todo o projeto de concepção do metro ligeiro linha leste, mas como ainda a Assembleia está em férias, pelo que quando a legislatura voltar a funcionar, nós vamos explicar qual é a nossa concepção e com a linha, o traçado a estender até Chimau. Bom, então ficamos por aqui? Sim. Quero mais uma vez agradecer a todos os amigos da comunicação social, a toda a população, pelo apoio que nos tem dado ao longo do tempo. Sabemos que a economia agora está sob grandes impactos da pandemia e assim relatamos a nossa situação às autoridades centrais, as quais mostraram a solidariedade e o carinho para com Macau, permitindo que Macau receba muito em breve os turistas vindos do interior da China, com a emissão do visto eletrônico e com os grupos de excursões a funcionar, o que também permitirá a concretização do segundo plano quinquenal de desenvolvimento socioeconômico da RAEM, assim como com o posicionamento de Macau no 15º plano quinquenal da estatal. E ainda promover a construção da zona de cooperação aprofundada. Muito obrigada a todos. A conferência de imprensa está terminada.